Sabe, tudo começa de um jeito muito quieto. Um momento que, assim, ninguém percebe. Uma criança olha nos olhos de um pai, de uma mãe, que está desmoronando e, sem precisar de uma palavra sequer, um pensamento se forma. Alguém precisa manter tudo de pé. E é nesse exato instante que uma criança desaparece. Não fisicamente, claro, mas psicologicamente. Ela se apaga para segurar a família. Esse pensamento, essa voz interna, ela é o ponto de virada. A partir daí, a criança aprende a sorrir mais, a chorar menos, aprende a ler o ambiente antes mesmo de pensar em falar. Ela se torna, sabe, o termostato emocional da casa, a rocha silenciosa. Só que tem um problema. Uma rocha não sente. Ou pelo menos é o que se espera dela. E o mais curioso é que o mundo em volta aplaude. Nossa, que maturidade! Que criança responsável! Que força! Mas esses elogios todos, eles ignoram uma dor que é completamente invisível. Ninguém para perguntar qual é o preço dessa força toda, que veio tão cedo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar na psicologia por trás dessa experiência e entender como as consequências se arrastam pela vida adulta. Para entender esse custo, a gente precisa olhar o que acontece lá dentro, na mente em desenvolvimento de uma criança, porque isso não é só uma experiência triste, não. É um evento que literalmente reprograma o cérebro para um único objetivo: sobreviver. Na psicologia, esse fenômeno tem nome: parentificação. É basicamente a inversão de papéis. A criança passa a cuidar do adulto. E isso, gente, vai muito além de ser só prejudicial. Isso muda a fiação neural. A responsabilidade de ter que regular as emoções de todo mundo cria um estado de alerta que nunca desliga. E esse estado constante de alerta se chama hipervigilância. A criança está sempre escaneando o ambiente, procurando qualquer sinal de perigo, pisando em ovos. A lição que se aprende aqui é brutal. As próprias necessidades são perigosas, enquanto as necessidades dos outros são sempre urgentes. O amor vira quase uma transação. Eu ofereço paz e, em troca, recebo um pouquinho de segurança. Olha, o contraste aqui é fundamental para a gente entender. De um lado, o desenvolvimento que a gente considera saudável, né? Onde a criança recebe cuidado e aprende a se sentir segura no mundo. E do outro, a realidade da criança parentificada, que oferece cuidado e aprende a gerenciar ameaças. A experiência do dia a dia é outra, completamente diferente. E o que acontece? A criança autêntica, ela some, emocionalmente falando. E no lugar dela surge uma máscara, uma performance. A da criança boazinha, que nunca dá trabalho, a do amigo que resolve o problema de todo mundo. É uma identidade tão bem construída, tão convincente, que a própria pessoa esquece que é só uma máscara. Mas lá no fundo, bem no fundo, a criança que foi enterrada grita em silêncio: por que ninguém me protegeu? E essa máscara, ela não cai com o tempo. Pelo contrário, os padrões de sobrevivência da infância se tornam a própria arquitetura da vida adulta. E isso cobra um preço altíssimo e muitas vezes invisível. Vamos dar uma olhada em como isso se manifesta mais tarde. A pergunta que fica é exatamente essa. Quer dizer, se a infância treinou alguém para ser forte em vez de gentil, para ficar quieto em vez de ser honesto e para consertar os outros ignorando as próprias fraturas, o que acontece depois? Que tipo de adulto isso gera? Pois é, na vida adulta os sintomas ficam mais complexos. A hiperindependência, por exemplo, é um mecanismo de defesa puro. A dificuldade em descansar de verdade vem daquela crença de que o valor pessoal está na produtividade. A alegria? A alegria pode parecer estranha, até perigosa. Isso acontece porque quando a disfunção vira o normal muito cedo, o sistema nervoso aceita o caos como seu estado padrão. A paz se torna suspeita. Isso nos leva a um paradoxo muito trágico. As mesmas estratégias que garantiram a sobrevivência lá na infância acabam se transformando nas grades da prisão na vida adulta. O que um dia foi proteção, hoje é limitação. Mas olha, se esses padrões foram aprendidos, a boa notícia é que eles também podem ser desaprendidos. Existe um caminho para a cura. E ele começa com um movimento muito corajoso, o de se voltar para dentro para encontrar aquela criança que foi deixada para trás. Então, aqui está o ponto crucial de tudo. Aquela fantasia de que alguém vai chegar para salvar, para resgatar, ela precisa ser abandonada. A cura não vai vir de fora. A responsabilidade e também o poder de mudar estão nas mãos do adulto que essa criança se tornou.
É preciso voltar, fazer esse movimento de retorno para segurar a mão daquela criança, para ouvir o que ela tem a dizer. A cura não é sobre apagar o passado, de jeito nenhum. É sobre integrar o passado, mas com compaixão e com um novo entendimento. O primeiro ato de autocuidado radical é poder dizer a si mesmo as palavras que, talvez, nunca foram ditas por ninguém. Que a dor foi real, sim, que a situação não foi justa e que agora é permitido descansar. Validar a própria dor é o começo do que se chama de trabalho da sombra. Não se trata de consertar nada, mas de testemunhar, de reconhecer a verdade sem diminuir o que aconteceu. Esse processo todo pode ser resumido em 3 passos. Primeiro, testemunhar a própria história. Depois, se reconectar com aquelas necessidades da infância que não foram atendidas. E, finalmente, começar o processo de reparentalização, que é dar a si mesmo o cuidado, a permissão e a segurança que tanto faltaram lá atrás. E o objetivo final de todo esse processo não é se tornar uma pessoa completamente nova, sabe? É algo muito mais profundo. É sobre voltar a ser quem se era antes de tudo isso acontecer. Essa citação ilustra isso de uma forma brilhante. A cura é um ato de resgate, um resgate da autenticidade. É lembrar daquela essência que existia antes que os mecanismos de sobrevivência tivessem que virar a identidade principal. E aqui é muito importante a gente reformular essa narrativa. A maturidade demonstrada na infância nunca foi o problema. Na verdade, ela foi uma prova de inteligência, de instinto de sobrevivência. O verdadeiro problema foi a ausência total de escolha. Mas agora, na vida adulta, a escolha é possível. E estas são algumas das novas escolhas que se tornam disponíveis. A escolha de ser suave em vez de forte o tempo todo. A escolha de descansar sem sentir culpa. A escolha de parar de carregar o peso emocional dos outros e finalmente começar a honrar as próprias emoções. E assim, a gente termina essa análise com uma pergunta. Uma vida inteira pode ter sido escrita pela necessidade de sobreviver. Mas o futuro? O futuro ainda é uma página em branco. E pela primeira vez, talvez, a caneta está na mão da própria pessoa. A história não acabou. Na verdade, ela está apenas começando.